portanto, eu estava a referir os nossos três colegas que vão falar sobre este tema. Eu conheço muito bem, é o Juan Garcia, da Algardata, portanto, é uma das empresas do Algarve, Juan Correia, peço desculpa, portanto, uma das empresas aqui no Algarve que mais desenvolve software, hardware e que tem acompanhado o nosso setor há muitos anos, portanto, está perfeitamente e está dentro destes temas, com certeza, dos novos softwares, nomeadamente deste que veio quase revolucionar a forma como entendemos os Googles e essas ferramentas. O Jorge Colasso, da empresa Begun, portanto, também vai ser um dos intervenientes neste debate. E, por último, o Rodrigo Freitas, portanto, que é o representante da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal aqui no Algarve. Julgo que são os três nossos colegas que vão falar um bocadinho sobre este tema. E pronto, estou disponível para o que entenderem. Obrigado e votos, corra tudo bem. Ora, muito obrigado. Vou passar a palavra então ao Juan. Força, Juan, a tua perspectiva sobre este tema tão desafiador. Olá, boa tarde a todos. Confio que me estão a ouvir bem. Agradecer ao equipe desde já a oportunidade, cumprimentar os meus colegas de mesa virtual, o Jorge e o Rodrigo. Como é que estão? Eu confesso que isto é uma temática que vem ilustrando o quanto a tecnologia tem evoluído e o quanto se está a tornar assustadora. Eu vou falar um pouco de uma perspectiva talvez mais holística do setor, portanto vou tentar falar da hotelaria, vou tentar falar um pouco de restauração e vou tentar, antes de mais nada, tentar introduzir o que é isto do ChatGPT e da inteligência artificial e demestificar um pouco esta questão. Creio que em 15, 20 minutinhos, creio que é o tempo que eu tenho mais ou menos disponível, mas irei tentar não alongar muito, mas dar aqui umas perspectivas fundamentais. Em primeiro lugar, o ChatGPT está assente numa tecnologia, não é? Que é GPT-3, é aquela que está mais disseminada, aquela que nós utilizamos todos, que é gratuita, mas já está disponível a GPT-4, que é uma tecnologia ainda mais avançada e que a maior parte dos utilizadores ainda não tiveram acesso. No contexto hoteleiro, esta tecnologia tem umas funcionalidades adicionais que são muito interessantes e eu creio que, olhando um pouco para as problemáticas atuais e para aquilo que é a realidade, nós podemos ver algumas oportunidades, alguns desafios e algumas ameaças desta tecnologia. Desde logo a nível de oportunidades e pensando desde já na perspectiva hoteleira, eu creio que mais do que nunca temos a capacidade de ter uma ferramenta que pode analisar tudo o que são os inputs que são direcionados à nossa unidade. Ou seja, reviews, informações de comunicação que estão, ou conversas que estão assertivas nas redes sociais sobre a nossa unidade, toda esta semântica, informação que estava disseminada e dissociada na internet, rapidamente pode ser agregada pelas tecnologias de informação, ChatGPT, pela ferramenta, e ela pode encontrar pontos fracos na nossa unidade. Isto já se começa a falar nisto, que olhando, por exemplo, para reviews da Booking.com ou do TripAdvisor, encontrar problemas e padrões que sejam comuns e serem sugeridas ações de melhoria para a nossa unidade hoteleira. Eu creio que isto vai ser das primeiras grandes funcionalidades, das primeiras grandes ideias que o ChatGPT pode trazer para nos tornarmos mais competitivos enquanto unidade hoteleira. Obviamente que, lá está, e falando um pouco da ameaça, também vai permitir que a nossa concorrência saiba os nossos pontos fracos. E, portanto, é importante que sejamos e que trabalhemos nos dois sentidos, no sentido de melhorar, mas no sentido também de trabalhar em comparação com aquilo que está a acontecer. E isto acontece de forma muito natural. O ChatGPT é uma linguagem de processamento de linguagem natural e, portanto, ela entende linguagem natural como nunca foi entendido, porque foi treinada de uma forma diferente que os outros modelos de linguagem natural anteriormente previstos. Tem uma base de dados gigantesca para ser treinado, está treinado em multilínguas, portanto, apesar do inglês ser a língua base, o português está a ser perfeitamente compreendido pelo ChatGPT. Obviamente que nós, e aqui passando para uma segunda perspectiva, se quisermos que o ChatGPT escreva reviews sobre o nosso hotel, dê informação aos nossos clientes, etc., temos que ter algum cuidado porque, por exemplo, em português,
é possível detectar que não é um português equivalente ao português corrente. É muito influenciado por enfim, brasileiro e outras linguagens, e, portanto, facilmente se percebe que não foi um português totalmente escrito por alguém de linguagem portuguesa nativa. Já em inglês isto é mais difícil de detectar, e por isso é que eu estou a dizer que, enfim, o modelo está mais evoluído nesse formato, mas rapidamente vai-se autocorrigir. Obviamente que aqui, eu não queria entrar muito na componente interna do hotel, porque creio que vai ser disso que o Jorge Cabasso vai falar, e, portanto, deixar que essa componente o Jorge possa explorar. Nós tivemos aqui um pequeno alinhamento de ideias nesse sentido, mas tudo o que seja os chatbots, que hoje em dia são apenas instrumentos básicos de comunicação, com o ChatGPT vão ser completamente transformados. Se nós temos uma página do nosso site, do nosso hotel, com quem o cliente interagia por navegação, hoje em dia facilmente se pode construir um instrumento de navegação totalmente inteligente que responda às necessidades específicas de cada hóspede. E, portanto, se há um hóspede que pede um determinado tratamento, não só pode ter esse tratamento personalizado, como pode ter oportunidades de upsell e cross-sell que advêm de outros hóspedes com necessidades semelhantes e que também são catapultadas pela tecnologia ChatGPT. E, portanto, estes instrumentos, e aqui estamos a pensar no ChatGPT enquanto instrumento de processamento de texto, não estamos a falar de imagem ainda, ou de vídeo, mas de texto. Temos que pensar que as bases fundamentais de texto vêm das redes sociais, vêm da internet, e, portanto, tudo o que é geração de conteúdos vai deixar de ser como era antes. E, claro, lá está, o desafio também se prende para os marketeers e para todos os gestores de conteúdos, porque a verdade é que a concorrência tornou-se muito forte. O ChatGPT está a evoluir, eu diria, a uma velocidade estonteante e a melhorar a qualidade do seu conteúdo, e, portanto, nós temos que, mais do que nunca, nossas equipas têm que olhar para isto. Há um aspecto também que eu acho que a tecnologia permite referir, que tem a ver com uma problemática que se tem vivido muito no Algarve, que tem a ver com a gestão dos recursos humanos na hotelaria. Não é segredo para ninguém que os recursos humanos são e estão-se a tornar cada vez mais um desafio. Eu creio que o Rodrigo poderá ilustrar muito melhor esta questão do que eu, mas estou convencido que o ChatGPT aqui vai entrar em duas vertentes fundamentais. Uma vertente inicial que terá a ver com a automatização de alguns processos que inicialmente eram feitos por recursos humanos, desde logo, por exemplo, o atendimento, questões como pré-tratamento de reservas, a gestão de bookings, etc. O ChatGPT poderá, com alguma facilidade, agilizar esses processos, desde que ligados, e hoje em dia o ChatGPT traz uma API de ligação, o Jorge poderá falar sobre isso também, que permite interagir com os nossos softwares tradicionais de gestão, e a Algardata tem trabalhado bastante nesta parte a nível de back-office, para facilitar os processos de contacto com o cliente. Ou seja, tarefas repetitivas, tarefas simples, não há motivo nenhum para que a tecnologia não o possa fazer já hoje. Por outro lado, ele pode nos ajudar também em tarefas de recrutamento. Começa-se a ver e começa-se a utilizar estas ferramentas para fazer, por exemplo, onboarding, não é? Para, em vez de ter uma pessoa a explicar tudo o que é a entrada da pessoa na organização, quais são os processos mais comuns para usar a ferramenta para fazer isso, garantir que há um acompanhamento da satisfação do funcionário e do cliente, desde logo, mas do funcionário, e fazendo isto de forma anónima e obtendo feedback e dando, inclusivamente, insights sobre esses inquéritos de satisfação. Portanto, o ChatGPT pode não só receber a informação, como analisá-la e dar-nos ideias de como melhorar, e, portanto, eu acredito que rapidamente, e aqui está uma coisa que está a nascer da necessidade que existe, os recursos humanos também serão uma componente onde esta tecnologia vai entrar, já está a entrar com muita força. E saindo um pouco da hotelaria pura e entrando na parte do F&B, da restauração, temos aqui uma componente criativa interessante. O GPT-4, que é a nova base tecnológica do ChatGPT, já permite fazer uma coisa que o antecessor não permitia, que é interpretação de imagem. Então, o GPT-4 consegue olhar para uma fotografia, por exemplo, de ingredientes, e sugerir receitas. Ou então eu posso dizer, olha, ChatGPT, eu tenho aqui este produto na minha cozinha, o que é que eu posso fazer com isto? Como é que eu posso ser inovador com isto? Ou então, que produto combina com qual? E, portanto, na concepção e na combinação de receitas já nos pode dar ideias, e aqui não está a substituir, está apenas a complementar, e eu acho que isso é que tem que ser visto
como uma oportunidade tecnológica. Ele não está aqui para substituir as nossas tarefas criativas, mas está para facilitar e complementar, e assim é que ele deve ser pensado. A nível da restauração, pode ser muito interessante. Aqui também nós começamos a sentir no Algarve algumas dificuldades no que respeita aos recursos humanos da restauração. Isto também não é segredo para ninguém. O F&B tem sido particularmente desafiante nesta componente. E, portanto, em tarefas como recepção de encomendas, marcações de mesa, receber inputs dos clientes, também a ferramenta pode e deve ser utilizada para esse fim. E, portanto, na restauração, uma oportunidade muito interessante na criação de cardápios, inclusivamente, e por que não, na geração de imagens aliciantes do nosso menu, que agora com a inteligência artificial também pode ser feito de forma criativa, porque isto é muito mais do que só texto, não é? O ChatGPT é efetivamente a componente textual da coisa, mas estamos a falar de uma coisa muito além do texto, estamos a falar de imagens também. Eu creio que há também por aí uma oportunidade e um desafio interessante. E, portanto, quer na hotelaria, quer na restauração, há oportunidades que temos que explorar. Agora, é importante que nós tenhamos atenção que aquilo que nós estamos a fazer ao ChatGPT é ensiná-lo como é que nós falamos e como é que nós pensamos. E aqui o alerta que tem aparecido dos grandes gurus da tecnologia é que, pela primeira vez na história, a nossa inteligência humana não é a mais inteligente das inteligências e com a maior capacidade de desenvolvimento, porque a inteligência artificial já nos ultrapassou em muitos aspectos, e nomeadamente está-nos a ultrapassar agora com o ChatGPT na questão da aprendizagem. E por isso, eu creio que devemos pensar de uma forma holística, em utilizar estas ferramentas de forma moderada e não pensar que eles vêm resolver todos os problemas da unidade e substituir todas as pessoas, porque eu creio que isso pode tornar até perigoso. Eu creio que temos que pensar nisto como ferramentas complementares, não sei se os meus colegas concordam ou não, mas eu acho que não é, o papel da tecnologia não é substituir as pessoas, mas sim facilitar a vida das pessoas e têm que ser utilizadas com esse cuidado. Até porque, como eu falava inicialmente, nós irmos à confiança e não validarmos conteúdos, já houve casos, já de GPT, a falar de artigos e a inventar artigos científicos para suportar uma teoria, e, portanto, não é tácito que tudo o que o ChatGPT diz é fundamentalmente verdade, portanto, é importante assegurar que a informação que nos dá é validada e, muito importante, e mais importante ainda, os dados que sustentam essa informação também são válidos. O que é que eu quero dizer com isto? Durante algum tempo, o TripAdvisor, que é uma ferramenta que muita gente utilizava como uma referência para se encontrar um restaurante ou um lugar para ficar, padeceu de falsos reviews. Se o ChatGPT se alimenta de falsos reviews ou de fake news para nos dar recomendações, pode muito facilmente induzir-nos em erro e levar-nos a tomar más decisões. E, portanto, é fundamental que haja uma validação. Ele vai dar linhas orientadoras, mas é fundamental que haja uma validação, e isto é que, para mim, pode ser um dos principais desafios de quem está do lado da análise tecnológica e de operações das unidades hoteleiras, que valide se utiliza o ChatGPT os conteúdos que o ChatGPT lhes estão a libertar e lhes estão a dar. Porque são ferramentas que se baseiam em dados criados por seres humanos e não deixarão de ser num futuro tão curto quanto isso. Essa é a principal recomendação que eu tenho. A minha linha de pensamento vai muito na parte da complementaridade e começar com pequenos passos. Se querem começar a usar esta tecnologia, a minha sugestão é pequenos passos, escolher um pequeno desafio e fazer uma quick win, implementar uma coisa pequena e fazer uma quick win e ir evoluindo paulatinamente. Não recomendo de todo fazer grandes implementações e grandes substituições sem primeiro testar de forma profunda se os outputs são os corretos. Isto é a principal mensagem que eu quero deixar aqui. Inovar só por inovar nunca teve benefícios, não é agora que os vai ter. Portanto, termino a minha primeira intervenção com esta recomendação. E para o Jorge.
muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado. Estou aqui em representação da Dengen. Era para estar cá o Miguel Fernandes, portanto, o CEO da empresa. Eu sou o CMO da Dengen. E tenho participado com bastante interesse, quer nesta revolução do AI, do ChatGPT, destas ferramentas, mas também ao longo dos últimos anos tenho acompanhado aqui o nosso crescimento e o nosso envolvimento com a indústria hoteleira, para a qual temos vindo a apresentar soluções através da nossa agência de marketing e mais recentemente através da criação de produtos digitais vocacionados precisamente para a hotelaria. Tenho aqui uma pequena apresentação que nós preparámos, quer eu, quer o Miguel, em reflexão e aqui congregando alguma do conhecimento. Eu vou então compartilhar aqui a tela. Creio que será possível desde já assistir. Aqui para a frente, só um segundo. Olha, cá estava aqui a ler acerca do tema. E muita da informação que eu vou partilhar está absolutamente coerente com a apresentação que o Juan Correia aqui nos trouxe. Portanto, ele trouxe-nos aqui uma reflexão bastante abrangente e em linha com aquilo que são as nossas opiniões e convicções acerca do tema. Eu vou começar a traçar aqui um roteiro geral sobre o que é e o que é que representa a inteligência artificial e o ChatGPT para a indústria da hotelaria e do turismo, da Travel and Hospitality. Vou traçar essa questão e depois, a pedido do Miguel, vou aqui muito diretamente usos de casos práticos e que já estão a ser implementados na hotelaria e no travel, porque na realidade a melhor forma de aprender algum métier é meter as mãos à massa e colocarmos em prática. Aproveitando aqui este repto que foi lançado pelo Juan Correia, é precisamente começar a experimentar, começar a utilizar a ferramenta e perceberem em medida que ela nos consegue ajudar. Então, ao nível das funcionalidades base, o ChatGPT pode nos apoiar ao nível da melhoria da qualidade do serviço, a Customer Service Enhancement. Ao nível do Customer Service, podemos também identificar aqui um conjunto de benefícios, também ao nível operacional, ao nível da comunicação multilingue. E depois, ao nível mais técnico, ao nível da análise da data e tratamento de dados, sentiment analysis também, que foi aqui tocado pela rama pelo Juan, quando falou da questão das reviews e das fake reviews, permite-nos separar aqui o trigo do joio e implementar estratégias de social listening. E por fim, um aspecto que nós já estamos mais do que a testar e implementar há algum tempo, que é ao nível da gestão e criação de conteúdo promocional. Portanto, tudo quanto são questões mais ao nível da criação de conteúdo, é uma ferramenta extremamente útil de apoio à criação e à divulgação desse mesmo conteúdo. Portanto, temos aqui várias sugestões. Portanto, em primeiro lugar, creio que não há novidades aqui neste slide. Portanto, todos nós já temos vindo a ser bombardeados acerca desta nova ferramenta, o que é o ChatGPT e como é que funciona, e é um modelo bastante avançado de language móvel, um modelo bastante avançado que foi desenvolvido pela OpenAI, com a questão do deep learning, ok? Portanto, neste momento, como o Juan dizia, estamos a utilizar o ChatGPT 4, que já permite um conjunto de integrações bastante avançadas, inclusive algumas na área da hotelaria. Ao nível do Customer Service, as grandes mais-valias têm a ver sobretudo com a integração e automação de algumas tarefas rotineiras, portanto, dar aqui algumas informações quase que frequently asked questions acerca das amenities do hotel, apoiar em algum processo de reserva dessas amenities e oferecer recomendações personalizadas.
mantendo-se sempre amigável e helpful. Portanto, ter aqui uma abordagem bastante helpful. Tudo quanto sejam frequently asked questions podem ser tratados ao nível do ChatGPT através de integrações simples como os chatbots, como veremos adiante. Depois também a questão de o ChatGPT poder trabalhar e operar numa base 24/7, portanto em permanência, oferecendo respostas em tempo real, customer queries, e reduzindo tempos de espera, naturalmente melhorando a satisfação do cliente com a capacidade de resposta da unidade. Também pode estar a atender diversas pessoas em simultâneo e desta forma ter uma entrega de serviço bastante boa. Por outro lado, também é um modelo pela sua própria característica, está em constante aprendizagem, portanto está a aprender de interações passadas e, por definição, está constantemente a melhorar as suas respostas e a alargar a sua base de conhecimento. Portanto, as interações vão sendo cada vez mais qualificadas, uma vez que está continuamente a aprender e a alargar a sua base de conhecimento. Depois, outro aspecto que nós identificamos que o ChatGPT pode apoiar é ao nível da eficiência operacional. Como o Juan sublinhava e bem, pode automatizar tarefas repetitivas, aliás, checar a availability de quartos, tratar de informações de faturação, e isto liberta naturalmente os membros de staff para se centrarem em tarefas de maior complexidade e de valor acrescentado, melhorando a eficiência operacional da unidade e da cadeia hoteleira. Depois, também ao nível, isto é uma área que me é bastante cara, portanto, ao nível da avaliação dos dados e dos insights, quer regionais, quer nacionais, quer setoriais de uma maneira geral, o ChatGPT é conhecido pela capacidade de processar grandes volumes de dados, portanto, quer seja customer interactions, e nesse aspecto, no nosso entender, proporciona insights muito interessantes ao nível das preferências dos consumidores, tendências no mercado e permite-nos, em grande escala, fazer sentiment analysis, que era algo que nos estava vedados antes destes modelos, ou que seria extremamente difícil e caro fazer esse tipo de análise. Esta informação ajuda os hotéis e as unidades, então, a tomarem decisões baseadas em dados, data-driven decision making, e a segmentar a oferta e, dessa forma, a melhorar a satisfação dos guests. Portanto, ao nível da analítica, também é extremamente útil. Aliás, este é um dos setores em que se vê mais esse impacto comparado com outros setores de atividade. A área de Travel and Hospitality tem, como vem aqui, o valor incremental da inteligência artificial sobre outras técnicas analíticas, outras ferramentas analíticas. O valor é muito mais importante no nosso setor de atividade, na Travel and Hospitality, do que em qualquer outro setor de atividade. Portanto, bastante acima da média e de uma forma bastante destacada, como salienta aqui a Hotel Operations, no seu artigo, na sua interpretação baseada sobre AI, Hotels and Hospitality. Depois, ao nível do marketing e das atividades promocionais, o ChatGPT pode certamente ajudar, sobretudo ao interpretar aquelas tendências que nós identificávamos antes e as necessidades de personalização, pode então gerar conteúdo personalizado, e é curioso, estamos a dizer isto, que a máquina pode gerar conteúdo personalizado numa ótica em que já não necessitamos de estar a escrever para cada cliente, porque temos esta forma de escalar
através dos diferentes canais que as pessoas utilizam para interagir. Portanto, este approach personalizado pode naturalmente aumentar o engagement e, sobretudo, e de uma forma mais importante, as taxas de conversão e as reservas através de canais diretos. Portanto, é muito usado e as nossas equipas já estão a implementar junto das unidades hoteleiras com as quais nós trabalhamos. Contudo, nem tudo é um mar de rosas, é uma tecnologia que está a dar aqui ainda assim os primeiros passos. Estamos no ChatGPT 4, existem alguns aspectos que levantam preocupações legítimas por parte das pessoas e que nós naturalmente temos que estar atentos, queremos ter uma abordagem séria. Em primeiro lugar, está ainda a aprender, é um Language Learning Model e está continuamente a aprender. Esse é um dos aspectos que nós gostaríamos de salientar. Depois existem um conjunto de outras limitações e desafios, sobretudo aquilo que dizia o Juan, porque eventualmente pode produzir alguma informação que não seja completamente correta, porque pode estar a ser alimentado por informação fake, ok? Portanto, ele aprende, mas aprende aquilo que nós lhe damos, e se nós lhe damos alguma informação fake, pode ser metida ali na melee. Cada vez menos é um caso, mas aquilo que nós recomendamos na utilização destas ferramentas é não deixá-las em roda livre. Devemos ter uma careful monitoring, deve ser monitorizada e ter uma supervisão humana para que realmente tenhamos total confiança aqui nesta questão. Portanto, o ChatGPT ajuda-nos a trabalhar melhor e mais depressa. Não devemos deixá-lo trabalhar sozinho, né? Seria pouquíssimo prudente. E depois existe aí uma outra ordem de razões que tem a ver com a questão da privacidade e da gestão da privacidade. Sabemos que não é a única ferramenta em que isto se aplica, mas quando nós implementamos tecnologias AI, nós temos que garantir que a gestão dos dados é compliant com isto, e o consentimento dos guests é fundamental. O consentimento livre e informado, tal como qualquer outra área, mas neste aspecto, como fazemos coisas tão surpreendentes com os dados e conseguimos descobrir coisas que provavelmente as pessoas poderiam eventualmente querer manter em segredo, devemos ser ainda mais prudentes na utilização e na obtenção deste consentimento livre e informado, ok? É muito importante que isto seja bastante patente. Um dos desafios que eu tinha aqui para esta minha primeira intervenção era lançar-vos aqui temas, né? Existem um conjunto de serviços de AI que já estão disponíveis, uns assentes em cima do ChatGPT, outros assentes em cima de outras ferramentas, mas uma das primeiras questões que eu gostaria de salientar era que o AI, antes de nós o começarmos a utilizar de uma forma consciente, nós já estamos a utilizá-lo através das ferramentas que utilizamos na nossa unidade hoteleira, portanto, ou no nosso resort. A integração, por exemplo, da Generative AI em todas as ferramentas do Google. Não é? Portanto, nós já estamos a consumir AI de uma forma indireta, ok? Até nos booking services, nos chatbot services que implementamos, através da análise de padrões de consumidores, através dos voice-based assistants, real-time analytics e recomendações personalizadas. Então aqui algumas questões para vocês começarem desde já a implementar. Isto até poderia vir numa segunda ronda, mas, por exemplo, chatbot, existe, por exemplo, o IGFi, que até é aqui de uma entidade portuguesa, que tem aqui recomendações personalizadas, já tem aqui bastante AI integrado. Uma ferramenta de push notifications para melhorar a venda, até de fazer o cross-selling dentro da unidade, como o Bloomreach, que permite identificar os interesses das pessoas e representar e apresentar aqui ofertas dentro da nossa própria unidade. Voice-based assistance, mais uma vez. Uma prompt que se pode utilizar no ChatGPT é act as an hospitality consultant, por exemplo, né? Tipo, as a digital marketing consultant for hospitality, acting as hospitality expert.
or an hospitality guru. E depois, naturalmente, o tratamento que ele dá é um tratamento muito mais qualificado. A forma como nós interagimos pode ser muito melhorada se nós tivermos o cuidado de termos um conjunto de prompts direcionados para aquilo que são os nossos interesses e necessidades. E depois tirarmos partido de tudo quanto seja Generative AI, com o foco e o propósito fundamental de melhorar o conhecimento que nós temos dos nossos clientes e termos aqui a capacidade de antecipar comportamentos e aumentarmos a lealdade dos clientes. Portanto, ter uma prestação de serviços de maior qualidade, sermos capazes de, através de Customer Data Engines, também melhorar a nossa informação em termos de marketing, e estão aqui algum jargão que eu peço imensa desculpa, mas eu tenho que introduzir aqui, que é o Customer Acquisition Cost, os CPCs, os Cost per Clicks, porque com esta informação nós enriquecemos grandemente o aporte em termos de campanhas, mitigamos o investimento e optimizamos a nossa visibilidade perante consumidores que manifestam uma intenção de reserva muito superior à média. Portanto, são aspectos que neste momento já estamos a implementar aqui nas campanhas. E depois, por fim, e esta acaba por ser a coisa mais paradigmática que nós retiramos desta reflexão, é que trazemos a máquina para criar experiências personalizadas. Ajuda literalmente a criar experiências mais personalizadas através de updates em tempo real, que pode passar até por newsletters muito mais personalizadas e muito mais relevantes. A questão também da precificação e das notificações de preço em tempo real e ultrapassarmos aqui a questão dos upsell e do cross-sell irrelevante e darmos ao cliente uma apresentação muito mais em linha com aquilo que são os seus anseios, necessidades e interesses. Portanto, este era neste momento aqui a primeira intervenção que nós tínhamos preparado. Naturalmente iremos colocar à disposição aqui de todos os participantes aqui estas nossas dicas e reflexões. Teremos todo o gosto também de continuar nesta discussão, que todos temos muito a aprender e a partilhar. Creio que agora será o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo, como está? Tudo bem? Bom, antes de mais agradecer também o convite que me foi endereçado pela equipe, pelo António Portugal e pelo Karim, e cumprimentar todos os que estão no painel e todos os que me estão a ouvir, portanto o Jorge e o Juan. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agora faço aqui um bocadinho o papel mais ingrato, porque o ChatGPT, de facto, vai mexer com todas as nossas vidas e nós temos que saber gerir todos os inputs que o ChatGPT nos vai dando no nosso dia-a-dia. De facto, o ChatGPT hoje cria conteúdos, a gente sabe, dá-nos muitas respostas, provavelmente através de texto, mas as imagens vão surgir rapidamente, o vídeo também vai surgir rapidamente. Tudo isto vai ser muito útil, eu não tenho dúvida nenhuma, já é, e portanto vai se tornar cada vez mais útil para as operações turísticas hoteleiras, não tenho qualquer dúvida. Há ainda quem assuma de certeza absoluta já que a inteligência artificial vai trazer ou vai melhorar a experiência para o cliente, portanto vai torná-la mais automatizada, hiper personalizada eventualmente, como já foi falado, e mais adaptada se calhar aos interesses de cada cliente. Parece-me a mim que pode ser um dos grandes impulsionadores de desenvolvimento do nosso setor, do nosso setor económico, do ponto de vista do turismo, e provavelmente até criará diferentes empregos e novas funções dentro das nossas unidades hoteleiras. Parece-me a mim que o principal impacto surgirá naquilo que serão os softwares de revenue management, que já existem, mas acho que podem ser potenciados, algumas estratégias de pricing, digo eu, estratégias de marketing e eventualmente gerar novos leads ou oportunidades para poder gerar ou acrescentar ainda mais valor às nossas empresas. Acho que uma das grandes mais-valias, e que também já foi falado pelo Jorge e pelo Juan, tem a ver com o sistema multilingue. Acho que pode comunicar com qualquer cliente a qualquer momento e vários ao mesmo tempo, e sem cometer grandes erros. A gente sabe que somos tolerantes a quem não fala a língua materna e conseguimos todos comunicar. Acho que isso tudo junto, acho que podem ser as boas mais-valias que o ChatGPT e a inteligência artificial nos podem agregar.
O ponto de partida disto tudo, e isto também um bocadinho mais na minha opinião, acho que devemos agarrar naquilo que são os inputs do ChatGPT e que esses inputs gerem alguma discussão dentro das nossas equipas, principalmente dos temas mais pertinentes, que nos tragam novas ideias ou pelo menos que a gente as possa discutir de forma diferente. Também foi falado há bocadinho pelo Juan trazer novos inputs daquilo que se está a falar dentro do nosso setor, que nós não temos conhecimento, mas que o ChatGPT nos vai trazendo como novidades. Acho que tudo isto e trazer para dentro das nossas equipas principalmente de gestão, possam começar a falar com a maior brevidade possível sobre isso, pode nos ajudar e eventualmente compreender como podemos melhorar a produtividade das nossas equipas, de tudo aquilo que são as tarefas diárias, provavelmente tornando-os mais eficientes. Tudo isto junto, sem perdermos nunca aquilo que é o nosso desígnio principal, que é proporcionar serviço e qualidade de hospitalidade aos nossos clientes. Tenho algum receio que o ChatGPT nos tire aquilo que é o nosso principal jargão, que é trabalhar de pessoas para pessoas, e se foque muito naquilo que é a eficiência ou a eficácia do serviço e não na hospitalidade. O fator humano é essencial. Nós sabemos que hoje é muito importante focarmos na experiência do cliente, é muito importante proporcionarmos momentos e sensações e emoções diferentes ao cliente. Tenho algum receio, baseado em respostas do ChatGPT, que não tenham sido testadas ou verificadas, nós possamos não conseguir tocar nas emoções do cliente. Isso aí a gente também tem que começar a pensar um bocadinho sobre isso. Sabemos também que trabalhamos num setor que não podemos copiar, porque andarmos a copiar é fazer mais ou menos o mesmo. Nós temos que acrescentar qualquer coisa que seja atraente e mais interessante. E tenho receio que o ChatGPT depois foque muito naquilo que é o melhor modelo e não num modelo diferente ou que venha a melhorar a experiência do cliente. Portanto, pessoas que se baseiem só na resposta do ChatGPT para determinadas situações, também tenho receio que estejam a copiar aquilo que já existe, porque no fundo o ChatGPT vai buscar informação àquilo que já temos e que já está disponível naquilo que é a nossa internet ou todas as fontes de informação que o ChatGPT usar. A questão de verificar a veracidade das respostas do ChatGPT também já foi falado, acho que é muito importante verificarmos. Agora, quem verifica e quem tem essa capacidade para verificar a assertividade e a veracidade dessas respostas também é muito importante. Provavelmente vai consumir tempo dentro das empresas, o estarmos sempre a verificar se a resposta que o ChatGPT ou que a inteligência artificial nos está a dar é verídica ou é efetivamente real. E isso nós temos que ter muita atenção, que é para não corrermos o risco de nos basearmos, claro, como já foi dito, em factos que não são corretos. Nós trabalhamos num setor que vale de facto muito para a economia portuguesa e acho que o ChatGPT pode nos acrescentar aqui muitas mais-valias. E as mais-valias, se calhar, é na interpretação e na aquisição de dados. Eu estava ontem à procura de dados do primeiro trimestre de 2023 do turismo. E ele dá-me até ao abril, portanto, ultrapassa o primeiro trimestre, mas não me dá ainda resultados de maio. Portanto, não há resultados de maio do turismo no Algarve nem em Portugal. E eu acho que este é um dos fatores em que a inteligência artificial e os ChatGPTs nos devem ajudar, que é rapidamente obter dados, que é para podermos estar muito mais preparados para aquilo que é o dia-a-dia hoje, não daqui a 3 meses. E nós ouvimos falar agora num ligeiro arrefecimento da procura para 2024 ou para o final de 2023, mas ainda não há dados concretos. E acho que aí nós podemos investir um bocadinho, já que valemos muito em termos de PIB, investir um bocadinho mais naquilo que é a rapidez da obtenção dos dados. Eu sei que algumas vezes a culpa também é nossa, enquanto hoteleiros, mas devemos tentar apostar um bocadinho mais nisso. Acho que nós temos sorte. O ChatGPT não vai influenciar muito com aquilo que é o nosso hardware principal, aquilo que nós temos são os recursos naturais, as paisagens, o sol, essas coisas todas. Portanto, nunca vamos ter esse problema. Também não temos, eventualmente, grandes recursos naturais, digo eu. Faltam-nos algumas coisas para enriquecer. Agora, acho que para enriquecer de uma forma fácil, mas temos aquilo que é mais importante. Nós temos a beleza natural e as nossas cultura e tudo aquilo que nós temos para oferecer ao turista. Acho que devemos aproveitar agora sim estas boas ferramentas de inovação, digitalização, automação, etc., e tornar isto tudo mais eficiente. Eu hoje tenho alguma dificuldade ainda em receber informação em tempo real
dos passeios que dou em algumas cidades em que existe muita cultura, ou seja, muita coisa para procurar. Acho que isso aí nós devemos tentar rapidamente acrescentar à experiência do cliente quando anda a circular para as nossas cidades, pelas nossas zonas turísticas, muito mais informação, e informação às vezes até em áudio, em tempo real, em que nós ligamos a qualquer coisa e estamos a ver, estamos a passar por tempo de Ana em Évora, explica-nos o que é, etc. Acho que pode ser uma vantagem do ChatGPT, não só lida, mas também ouvida. Acho que quanto mais informação nós pudermos dar a quem nos visita, desse ponto de vista, pode ser uma grande mais-valia. A nível interno, em termos de unidades hoteleiras, é aproveitar tudo aquilo que temos para segmentar o perfil do cliente, acho que é importante, já foi falado. Elaboração de procedimentos internos standard de melhor qualidade, cada vez com melhor qualidade e referente a todas as áreas da estrutura hoteleira. A nível do marketing também já foi falado, acho que a dinâmica de direcionar para determinados segmentos, para quem nos visita, para quem nos procura, é importante, o que o Jorge já falou nisso também há bocadinho. Portanto, mesmo a nível de SEO, CRM, termos melhor qualidade e mais capacidade de dados, de obter dados. Os comentários dos clientes foi falado, eu tenho muito receio naquilo que é a veracidade de onde o ChatGPT vai buscar informação. Tenho receio também que comece a fazer-se um ranqueamento das estruturas hoteleiras ou das unidades hoteleiras ou até quase do funcionário. Tenho receio que o ChatGPT responda à questão do género se o hotel X é bom e ele vai dizer-nos aquilo que vai procurar, e pode haver umas respostas que não são tão corretas e pode denegrir e pode ranquear de forma negativa, e isso aí também me preocupa. Acrescentar criatividade ao nosso produto acho que é fundamental. Acho que nós temos essa capacidade de aproveitar tudo aquilo que o ChatGPT nos vai introduzindo. Acho que pode ser um bom suporte para as equipas. Todas as equipas operacionais tendo informação em nanosegundos, acho que é muito importante para poderem tornar o dia-a-dia muito mais rentável e muito mais produtivo. Houve um artigo há relativamente pouco tempo que dizia que o ChatGPT era um dos principais impulsionadores da sustentabilidade nas unidades hoteleiras. Digo que sim, acredito que sim. Acho que há muita coisa para se fazer para reduzir a nossa pegada ambiental e ajudar-nos a tomar decisões. E pronto, acho que nisto tudo, no conjunto destas coisas todas, acho que é importante percebermos e conseguirmos juntar esta informação toda e acrescentar o valor que nós pretendemos para aquilo que é o benefício das estruturas hoteleiras. Eu acho que nós vamos conseguir, de uma forma generalizada, aumentar a eficiência de todas as operações hoteleiras. Acima de tudo, precisamos de melhorar a experiência do cliente, que o ChatGPT faça esse caminho para que nós consigamos também aproveitar tudo o que é fidedigno e entregar ao cliente. Acho que aquilo que já foi falado dos chatbots estarem a trabalhar 24/7 é uma grande mais-valia, mas eles já fazem isso. Isso é uma coisa que nós já integramos. Acho que têm que melhorar a capacidade para. Ainda há pouco tempo também estava a ler na questão de planear as viagens turísticas. O ChatGPT ajuda muito, mas ainda tem algumas falhas, porque há coisas que são proporcionadas pelos humanos e o ChatGPT ainda não consegue controlar. A questão das reservas é essencial, de gerir melhor a questão do booking list ou dos próprios quartos e termos uma otimização de todos os procedimentos e também do puzzle que nós temos que fazer para tentar arranjar maior disponibilidade. O ChatGPT dá-nos uma coisa que se calhar alguns humanos não conseguem, que é uma resposta fidedigna. Acho que nos entrega às vezes respostas muito fidedignas, e pelo menos dá-nos essa sensação e nós acreditamos muito nisso. Claro que temos que desconfiar. Relativamente às empresas, eu acho que a nível do CRM e do CEO, acho que é muito importante nós conseguirmos usar bem e adaptar bem para depois conseguirmos efetivamente ter as taxas de conversão desejadas e eventualmente a Dengan e outras empresas que trabalham nestas áreas consigam. E pronto, depois temos as questões mais difíceis que têm a ver com as questões dos receios e dos problemas que o ChatGPT nos pode trazer. Há riscos efetivamente de cibersegurança.
não é novidade, portanto já é falado. Há informação que não é claramente conexa ou é desconexa, portanto a gente não sabe bem se devemos de acreditar à primeira ou não. Há alguns conteúdos que não são bons e pode haver através disso ataques às nossas organizações. Não sabemos bem o custo de implementação ainda do ChatGPT e de toda a inteligência artificial nas nossas organizações, portanto nós trabalhamos com algumas, mas ainda não sabemos bem o custo de implementação destas questões todas. Há a regulamentação, que já foi falado também nos últimos slides do Jorge, como é que nos cadastramos, como é que nós temos permissões, até que ponto é que nós podemos usar o ChatGPT para benefício pessoal e para receber dados de outros. E temos o RGPD que regula isto, mas não regula o ChatGPT, portanto temos que fazer este caminho, que é da regulamentação, porque não existe, e noutros países já é um problema, e já estão mais à frente do que Portugal, portanto nós temos que rapidamente usar os bons exemplos de onde já é usada a regulamentação para regular isto, que é para não andarmos a dar informações falsas e podermos denegrir outros. O ChatGPT também pode ter este inconveniente. E eu digo isto porque, ao gerar inconvenientes deste género, pode criar alguns problemas de operação na qualquer empresa, mas pronto, na indústria hoteleira. Uma coisa é nós recebermos informação correta e termos um 9 ponto qualquer coisa no Booking e já desconfiamos de algumas coisas e mesmo assim temos a administração que nos pode chamar a atenção por algumas coisas. Outra coisa é nós estarmos a ser denegridos pelo ChatGPT quando nós colocamos questões básicas, como é o restaurante do Hotel X, ou o chefe de recepção do Hotel Y é bom ou é mau e ele começar a dizer aqui determinadas coisas. Ou fazer a avaliação inversa, que é a administração colocar uma questão ao ChatGPT e dizer o que é que acha do Hotel X, que é o meu, e dê uma resposta e eu basear nessa resposta uma decisão relativamente àquilo que é o trabalho do diretor hoteleiro ou de outra pessoa qualquer que trabalhe no nosso hotel ou na nossa empresa. Portanto, é preciso aqui ter uma visão muito racional, não perdermos muito o foco daquilo que são os principais objetivos e não deixarmos de fazer aquilo que é o nosso trabalho, que é trabalhar com paixão na hotelaria, em detrimento de coisas que ainda estão muito, muito num estado embrionário. Eu não sei até que ponto as questões éticas se vão levantar relativamente ao ChatGPT. Há aqui problemas como, eu imagino, éticos, imagino que existam aqui alguns problemas das questões de direitos de autor. O ChatGPT vai buscar informação a várias fontes em que têm direitos de autor associados e que depois pode-nos criar alguns problemas porque ao copiarmos e divulgarmos, vamos imaginar, numa rede social como nosso, pode-nos trazer alguns problemas. E, portanto, neste bolo todo, ao termos muita gente que tem que estar muito atenta àquilo que nós vamos fazer através da informação que obtemos com o ChatGPT, pode-nos criar alguns constrangimentos. Portanto, por mim, acho que ainda é muito precoce estarmos a tirar aqui. Sabemos que é uma ferramenta muito útil, mas acho que é muito precoce estarmos aqui a tirar ilações relativamente à utilização a 100% destas ferramentas. O futuro ainda é um bocadinho incerto para nós estarmos a dizer que o ChatGPT vai ser muito importante. Eu acho que o segredo aqui é começarmos a capacitar os nossos recursos humanos e as pessoas todas para trabalhar com estas ferramentas e, eventualmente, adaptarem-se o mais depressa possível àquilo que é tudo aquilo que a inteligência artificial nos pode dar. E isso também não deixa de ser o segredo da hotelaria, que é capacitar os nossos recursos humanos para se tornarem mais eficientes, atingirem excelência e não perderem o foco e a motivação, etc. Portanto, se temos aqui um produto novo, que ainda não sabemos bem como é que vamos adaptar à nossa realidade, temos a certeza que é bom, aparentemente. Vamos dar tempo, vamos começar a preparar-nos para o usar, sem nos focarmos demasiado em determinadas coisas, para não perdermos aquilo que é o foco na nossa operação diária, que é a mais importante, mas é capacitar, é preparar e estarmos adaptados. Acho que a inteligência artificial está aqui, está disponível para todos, é uma boa ferramenta, vamos trabalhar sobre isso, vamos nos desenvolver de todos, para ninguém ficar para trás. Acho que o problema será mais esse, quem fica para trás no meio disto tudo. Saber que nós somos ainda humanos
e que somos nós que tentamos enquadrar isto tudo. Portanto, vamos ver como é que isto vai funcionar do ponto de vista global, mas também, já o Winston Churchill dizia, o sucesso também não é definitivo, o fracasso também não é fatal, o que importa é a coragem para seguir em frente, e nós estamos nesta fase, portanto, é ter coragem para receber as informações que nos dão, as ferramentas que temos, e ter a capacidade para nos formarmos e percebermos qual é o caminho mais rápido para atingir o sucesso. Muito obrigado, Rodrigo. Vou passar a palavra ao Dr. Pedro Lopes. Obrigado, Karim. Tudo bem. Eu vou só aqui rapidamente tentar resumir, não sendo um informático nem um homem da nova geração, portanto, o que é que aqui foi dito dos nossos colegas e depois passo talvez a palavra outra vez ao professor Karim para coordenar as perguntas que aqui possam aparecer dos nossos colegas que estão a presenciar esta sessão. Claramente vamos ter, e já temos com o ChatGPT, automatizações de procedimentos a todos os níveis, front office, back office, reservas, accounting. Claramente já está a usar nos recursos humanos, até mesmo com imagens. A inteligência artificial, nós já, quando contratamos pessoas, já temos um tipo câmara e damos uma indicação da atitude da pessoa que estamos a entrevistar, e é positivo sabermos que vai ter no futuro geração de imagens. Está continuamente a aprender, muito mais depressa do que nós, portanto, o ChatGPT, com todos estes softwares muito potentes, tem o risco das fake news, portanto, se introduzimos a informação falsa, ele trata e não distingue se é falsa, se é verdadeira, e como também foi dito pelo nosso colega Rodrigo de Freitas também, corremos o risco de estarmos a entrar na questão da proteção de dados e a recolher informação que não devíamos das pessoas sem a sua autorização. Mas, enfim, é uma ferramenta, mas eu acho que aqui a mensagem que eu julgo que fica é que não elimina a experiência da viagem para quem é turista. Pelo contrário, como aqui vimos, potencia o descobrir de alternativas e de soluções para a sua viagem futura, até potencia, e no fundo também, como aqui foi deixada, a paixão de quem trabalha neste setor e o face-to-face, o contacto de pessoas para pessoas, não vai terminar e pelo contrário, provavelmente vai ser potenciado por mais esta excelente ferramenta. Passo aqui a bola ao Dr. Karim para continuar aqui com este debate. Muito obrigado, Pedro. Obrigado também aos colegas. Cumprimos rigorosamente aqui o tempo que tínhamos pré-estabelecido. Temos todos uma vida muito ocupada, mas consideramos aqui no KIP que estas questões, principalmente porque o nosso enquadramento é este, o valorizar as profissões, trazer mais conhecimento para a área do turismo e da hotelaria, faz-nos sentido parar um bocadinho para debatermos estas questões, que pelo que percebemos vão ser estruturantes no contexto do turismo e da hotelaria. É um painel descontraído, é uma sessão descontraída, desafiava a todos os presentes, não a todos, mas a alguns que queiram interferir e interpelar aqui os nossos convidados ou deixar a sua questão no chat. Eu dava lá já um modo de partida. Relativamente a esta questão que o Rodrigo referiu e o Juan e o Jorge suajamente, que é esta questão dos direitos de autor, a questão da ética e do fact-check, ou seja, como é que podemos mitigar nesta alvorada do ChatGPT na hotelaria, como é que podemos mitigar estas questões para a tomada de decisão? Queria, sem discriminação, ouvir-vos qual é a vossa visão sobre isto, porque nós vamos ter que utilizar o ChatGPT, já estamos a utilizar, mas como é que podemos mitigar, sendo que esta questão da veracidade, do fact-check ainda está muito na alvorada desta tecnologia? Qual é a vossa visão sobre isto? Força, Jorge. É só ativar o som, está em mute. Agora sim? Agora sim.
Já posso intervir. Eu tenho que ter autorização para ativar o microfone. Não sei quem é que é o anfitrião. Está aqui um anfitrião a abanar a cabeça, provavelmente será ele. É aqui o João, o colega, ele já te vai autorizar. Eu estou habituado a ser maltratado aqui. Isto é mal. Não quero ouvir as verdades, É verdade. Há aqui algumas qualificações conceptuais que se impõem, nomeadamente relativamente aqui à questão das fake news. As fake news estão aí, não é? Ele pode ser influenciado por elas, mas ele é um language learning model, ele está a aprender continuamente e o input das informações não é controlado aqui por nós, ele está a aprender por tudo aquilo que está aí. Portanto, é importante para nós ter sempre esta intervenção e este controle. Eu creio que o mais importante salientar agora é que todos os dias estão a sair dezenas de ferramentas baseadas em inteligência artificial, em AI. Temos é que ser bastante criteriosos na avaliação daquelas que são realmente úteis para a nossa operação e para o nosso trabalho. Temos que não seguir atrás por ser uma tendência ou por ser bonito ou porque teoricamente nos pode ajudar. Temos que ser extremamente criteriosos na opção. Se nos ajuda, tudo bem, deverá ser implementado, deverá ser integrado nas nossas operações, mas a mensagem fundamental que eu gostaria de passar, e creio que até já há algumas questões no chat aqui neste sentido, é praticar, analisar, testar. Creio que esse é o caminho neste momento, é testarmos, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Nós estamos nos últimos 6 meses progressivamente a integrar e por fim dizer também que quer queiramos quer não é uma realidade que se vai impor, ok? Muitas das vezes a nossa equipa diz-nos pode estar aqui em risco a nossa posição, aquele receio normal, não é? Porque nós somos mais o AI pode ser mais eficiente, e eu digo naturalmente que não, o AI vem tornar-nos mais eficientes e se for substituído é por alguém que sabe usar o AI de uma forma mais eficiente do que tu. Permite-nos acelerar processos, permite-nos fazer mais, permite-nos fazer melhor, particularmente se estivermos em consciente que estamos num modelo que ainda está em aprendizagem e que está em crescimento. Jorge, se me permites, posso acrescentar só aí porque faz-me sentido nesta fase. Há 2 coisas fundamentais que nós temos que aprender a fazer. Uma é prompting, ou seja, dizer ao perguntar ao ChatGPT exatamente o que é que nós queremos, e isso pode evitar fake news se nós pusermos, por exemplo, que queremos desta fonte ou daquela fonte que nós sabemos que a partida são mais fidedignas, e portanto eu recomendo vivamente que as nossas equipas aprendam a fazer prompting adequadamente. É uma arte, o Jorge sabe que, também como eu, que isto não é uma coisa que se aprende em 3 dias, é uma coisa que funciona de teste. E a segunda é que há ferramentas, como o Jorge dizia, que já permitem validar conteúdos e saber se os conteúdos foram feitos por AI ou não. Por exemplo, o ChatGPT 0, que é uma ferramenta que é gratuita e que permite validar o conteúdo e dizer, olha, este conteúdo foi criado por uma AI ou não, e portanto, com base nisso, podemos tomar decisões sobre o próprio conteúdo. O que é que eu quero dizer com isto? É começar a analisar e a procurar, e a treinar, e a cometer erros, porque esta aprendizagem só vem cometendo erros. Por isso é que eu sugeri inicialmente que se façam primeiro coisas pequeninas, pequenos erros, pequenas aprendizagens, quick win, fail fast, né? É o princípio Elon Musk. Fail fast, que é para podermos então tornar-nos melhores. Muito obrigado, Juan. Rodrigo. Não, eu tenho aqui uma questão, porque há sempre notícias difíceis de gerir, e nós vamos ao Diário Económico e a jornais de referência, e de vez em quando aparecem notícias que não são propriamente abonatórias, quer dizer, não trazem boa reputação ao ChatGPT. Por exemplo, nós termos as notícias da, julgo eu, há uma semana ou 2 semanas, estou aqui a citar de cor, ou no Diário Económico, ou num desses jornais, que dizia que a Apple, a Amazon, a JP Morgan baniu o ChatGPT dentro das suas organizações. E isto pode-nos criar aqui alguns constrangimentos. Pode ser competição também entre eles, eu percebo uma série de coisas, a Microsoft também anunciou. Pode haver aqui alguma questão que a gente sabe mais ou menos o que é, não vale a pena estarmos aqui a dissecar sobre isso, mas pode haver, este tipo de notícias podem nos trazer alguma desconfiança. Portanto, depois a questão dos direitos de autor e os direitos de imagem, as informações muito relevantes relativamente às pessoas, aquilo que se diz, vamos hiperpersonalizar a experiência do cliente na unidade hoteleira.
Quando é que a gente vai receber essa informação sobre o segmento, o perfil, a idade, da origem do cliente? Como é que nós vamos lidar com isso? Isso é tudo uma zona é uma nuvem muito esquisita que aqui anda. Portanto, nós temos que pensar sobre isso. Temos que fazer o caminho rapidamente. Acho que é muito importante nós estarmos preparados para fazer esse caminho. Agora temos que estar preparados também para levar algumas negas e sentir aqui algumas dificuldades em avançar. O Juan diz passito a passito, quase, não é? Mas é verdade, tem que ser muito devagarinho e de forma muito consistente, porque senão metemos para o lado rapidamente. Isto é como tudo. Nós, quando apareceu não foi chats, mas eu lembro-me da altura do Mirko, do ICQ, ninguém acreditava que aquilo ia durar muito tempo, e aquilo entrou-nos pela casa adentro e toda a gente conseguiu ter ali uma forma de comunicar. Depois apareceu o Facebook, apareceu essas coisas todas e depois ouvia sempre a parte negativa disto tudo. E ouvi um monte de gente a dizer que isto era um problema porque entrava-nos pela vida adentro. Hoje temos isto, o ChatGPT, vamos dar tempo, acho que vai ser tudo muito mais rápido que qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que temos tido, mas vai acontecer e temos que nos preparar, estar muito preparados e regular. Acho que o regular isto é que vai ser importante e vai ser o passo mais decisivo para nós conseguirmos crescer rapidamente. Sim, Rodrigo, muito obrigado. Desculpa lá, Cássio, só muito Força. Uma das regulações já se começa a falar é que a AI tem que identificar que é uma AI, ou seja, quando as pessoas estão a falar com uma AI, saberem que é esse disclaimer, é uma das questões que já se começa a discutir como uma possível regulação para isto. E, portanto, vai haver muita evolução e vai ser paulatinamente e nós temos que ir acompanhando, lá está. Pois, eu percebo isso. Eu só não quero é que a gente também comece a assinar Rodrigo Freitas baseado no ChatGPT. Isso pode ser algum problema. ChatGPT. O Carlos Sousa aqui no nosso chat teve a amabilidade de colocar aqui uma questão que é muito interessante, que é mais do que a sua utilização, vantagens e potencialidades do ChatGPT, sendo a hotelaria uma indústria de informação, como é que vamos suprir os riscos de segurança com a informação sensível dos meus clientes, refere o Carlos? Como é que na prática podemos incrementar níveis de segurança com esta informação sensível que todos lidamos no contexto da hotelaria? Acaba por ser uma ferramenta que se baseia em dados que nós já temos noutras plataformas. Portanto, aquilo que tem que haver de uma forma muito clara é um consentimento livre, expresso e informado. São os três critérios fundamentais ao nível do RGPD. Se o cliente é informado e aceita que nós tratemos os dados para ele ter uma elevated guest experience, para ele ter uma experiência melhor, as questões estão salvaguardadas. Portanto, aqui a questão é muito sensível. De facto, o Carlos Sousa coloca-nos essa questão, mas coloca-se não apenas no ChatGPT, em todas as interações que nós temos com dados dos nossos guests. E de uma forma, se quisermos acrescentar aqui uma layer de cibersegurança, podemos acrescentar aqui questões como a blockchain, para apenas o cliente nos dar acesso aos dados que nós temos estritamente aceder, como por exemplo, se ele tem questões alergénias no restaurante, não tem que aceder a todos os dados de contacto ou o número do passaporte no restaurante da nossa propriedade, mas será importante ter a questão se somos alergia a algum alimento. Aqui uma geometria variável que poderá ser trabalhada. Karine, desculpa, eu tenho que sair, que eu tenho que ir assinar um documento. Pronto, despeço-me e agradeço a todos. Um grande abraço para todos e obrigado. Um grande abraço, obrigado, Ruan. Refere-nos também, só para terminar esta ronda de perguntas, depois passo a palavra ao Dr. Pedro Lopes. Mais do que obter uma qualidade de resposta, temos que integrar o ChatGPT de uma forma mais abrangente. Na vossa opinião, como?
O ChatGPT, aqui na minha apresentação, que naturalmente, como disse, irei partilhar, é uma das diversas ferramentas baseadas em inteligência artificial que nós podemos integrar. O Rodrigo ilustrava um bocadinho, nós já temos chats para interagir. Se nós tivermos inteligência artificial nos chats, eles têm a capacidade de enriquecerem e de melhorarem progressivamente e darem respostas cada vez mais úteis e mais verosímeis aos nossos clientes. Portanto, termos em consciência que é uma tecnologia que está a dar aqui os primeiros passos. Existem N produtos a serem lançados para o mercado. Termos uma seleção criteriosa de quais é que são os produtos que devem estar na nossa toolkit, não adotar todos por adotar. Por exemplo, existem Generative AI para imagens, por exemplo. Pode não ser útil estarmos a criar uma imagem super embelezada da nossa unidade ou da nossa propriedade, sob pena depois de defraudarmos o cliente quando chega até a nossa propriedade. Portanto, há aspectos que são inegociáveis, que têm a ver com a componente da verdade e da transparência na nossa oferta, não é? Agora, se nos ajuda a criar e a desenvolver conteúdo mais depressa, se nos ajuda a disseminar ofertas mais direcionadas para os interesses dos nossos clientes, se nos ajuda a interpretar largas data sources, se nos permite otimizar as campanhas ao nível do Customer Acquisition Cost e do Cost per Click que nós fazemos e implementamos agora, é aproveitar todos os aspectos em que aquilo tecnicamente nos ajuda, não é? O ChatGPT ou outras ferramentas AI, e ir com cautela e proceed with careful. Né? Tenho ali aqueles road signs na minha apresentação, warning a partir daqui, né? Ir testando e não colocar em produção até estarmos perfeitamente garantidos que nos transmite uma resposta qualificada. E essa seria o meu parecer nesta área. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Rodrigo. Antes de passar a palavra ao Dr. Pedro Lopes, não podia deixar de colocar uma questão que está na ordem do dia. Jorge, para quando o BARD aqui na Europa? Quando é que vamos ter o BARD na Europa? Muito obrigado pela vossa colaboração e vou passar a palavra ao Pedro. Estava aqui a responder, possivelmente dentro de 2 meses. Está em fase final de testes. Portanto, no Reino Unido já está disponível. Existem colegas nossos que através de VPN estão a utilizar o BARD no Reino Unido, já foi utilizado aqui até num plano estratégico recentemente. Mas não há assim grande necessidade. O ChatGPT dá respostas, o BARD está ainda em crescimento e aprendizagem, mas será também uma ferramenta útil, lá está, porque está dentro da stack Google, né? E a integração em todos os produtos Google da inteligência artificial é algo que é um dado adquirido, e até ao final do ano teremos muitas novidades, o BARD bastante mais cedo até do que se esperaria. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Rodrigo. Vou passar a palavra ao Dr. Pedro Lopes. Carinho, obrigado. Acho que foi muito interessante este debate, todos aprendemos um bocadinho. Queria só aqui deixar talvez 2 notas, uma a completar o Jorge Cavasso, numa questão que foi aqui colocada, que é, à medida que vamos tendo mais softwares e que estão interligados entre eles, à medida que temos mais informação dos nossos clientes, à medida que temos mais destes softwares, há um outro investimento, e eu digo por nós próprios, que torramos imenso dinheiro nisto, que é a cibersegurança. Portanto, à medida que vamos tendo mais softwares, mais bases de dados, com mais informação confidencial, temos que ter cada vez mais forte cibersegurança, porque senão corremos o risco de sermos atacados por alguém de fora e trazermos prejuízos imensos, quer para nós, quer para os nossos clientes, quer para a sua informação. Depois, pronto, só concluir que no fundo temos todos que continuar a aprender. Estas ferramentas como esta e a inteligência artificial vão continuar, como aqui já perguntou por outra, portanto, como nós sabemos, isto está sempre a evoluir e temos que continuar a aprender e a tentar, na medida do possível, aplicar estas ferramentas da melhor maneira possível. Obrigado a todos que estiveram aqui, a paciência de ouvir este debate, acho que foi interessante. Carinho, agradeço o convite para estar aqui presente e agradeço a todos a presença de estarem aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos.
Encontramos em breve numa próxima iniciativa do KIPS. Muito obrigado a Jorge, Rodrigo e ao Dr. Pedro Lopes. Um abraço, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Karine. Um abraço a todos e obrigado.